Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estamos mais uma vez, aqui estou eu, professor Brian, levando o meu trabalho e o nosso A Prova no Enem até você, legal? Que alegria, que satisfação ter a sua companhia, muito obrigado, você que tem assistido, contemplado nossas aulas e acreditado no nosso trabalho, tenho certeza que o resultado disso não pode ser outro, a não ser o sucesso total, você vai conseguir, não tenho dúvidas que você vai conseguir realizar o seu sonho através do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio aí, legal? Vamos em frente com o nosso curso, com a nossa preparação, e nessa aula eu gostaria de pedir licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, para a gente discutir um assunto que é o karma de muita gente. Muita gente odeia, não gosta, detesta, outros carregam consigo a impressão de que não serve para nada, mas infelizmente, para você ter o sucesso que você almeja, você vai precisar passar por isso mais uma vez. Se você foi para a escola, não teve muito sucesso, vou pedir a oportunidade para que eu mostre para você esse assunto tão legal que é o assunto envolvendo logaritmos, tá? Quando eu falo tão legal, professor, é estranho, né? A galera fala assim, nossa, eu odeio matemática, professor, eu detesto matemática. Aí você vem falar que logaritmos é legal. Olha, à medida que você for aprendendo a história dos logaritmos, eu tenho certeza que talvez você não vá amar o negócio, mas você vai tolerar, você vai conseguir conviver com o logaritmo de uma forma um pouco mais bacana, tá? É exatamente o que a gente vai fazer nessa sequência de aulas que entra agora, tá? Vamos trabalhar com os logaritmos, vamos começar do zero, do início da coisa, que vamos começar, como diz assim, vamos começar matando o cara que descobriu o logaritmo, tá certo? Bom, quando se fala em logaritmos, eu já ouvi de colegas, professores de matemática, falar assim, nossa, não sei para que ensinar logaritmo, não serve para nada. Olha, eu sempre comento que o aluno ele tem o total direito de dar a sua opinião e falar que não serve para nada e que realmente não tem pouca utilidade. Agora, o professor que não conhece a aplicação, com todo respeito, não deveria nem estar dando aula. Porque o cara tem que ter a noção de que é útil, porque se não fosse útil, lógico que a humanidade não teria inventado, tá certo? E é exatamente esse ponto que o Enem pega. O Enem vai trazer questões que vão mostrar a utilidade do logaritmo. Ou seja, por isso que às vezes o cara fala assim, Brian do céu, eu não sei nem para que lado a bola corre na questão. E eu não tiro a razão do aluno. Se você não vê por meio das propriedades, por meio das definições e por meio da própria história da matemática, para que serve o logaritmo, de fato tem pouca utilidade mesmo, tá certo? Então, vamos começar do começo até chegar no nível mais profundo, que é a resolução de problemas associados ao logaritmo, legal? Então, venha comigo, olha só, vamos falar então dessa história envolvendo logaritmos. Veja, essa ferramenta logaritmo é uma ferramenta recente da história da humanidade, tá? Ela se deu da forma que se conhece hoje por volta do século XVI, do século XVII, beleza? Então, 1500 e pouco, 1500 e fumaça, aí 1600 e fumaça, foi quando a galera começou a perceber o logaritmo da forma que se conhece hoje. Então, é o primeiro mito que a galera tem, que a matemática foi toda criada antes de Cristo. Não, a humanidade foi evoluindo, as sociedades foram se tornando mais complexas, e do mesmo jeito que você vê a aula de história, que passou por revoluções, transformações, a matemática foi caminhando e foi dando a tecnologia necessária. Então, o logaritmo é uma tecnologia do século XVI, perfeito? Então, veja só qual é a ideia. O ponto de partida, eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é basicamente a ideia de pensar que um número pode ser escrito como uma potência de base 10. A potência de base 10 ela é muito utilizada justamente pelo fato de a gente trabalhar no sistema decimal, não é verdade? A gente trabalha no sistema decimal, o sistema de base 10. Existem alguns números que são muito fáceis de escrever na base 10, como por exemplo, 1. Todo número elevado a zero é 1, então 10 elevado a zero dá 1, legal? 10, 10 a primeira, 100 é 10 ao quadrado, 1000 é 10 ao cubo. Legal? 10.000 é 10 à quarta, 100.000 é 10 à quinta, ou seja, uma multiplicação sucessiva de 10, perfeito? Tem também para número pequeno, olha lá, 0,1. 0,1 é 1 dividido em 10, por isso que é 10 a menos 1. 0,01 é 1 dividido em 100, ou seja, 10 na menos 2. 0,0001, então vai ficar 001, 1 sobre 1000. Então não é 1 sobre 1000, não é 10 ao cubo, é 10 na menos 3.
Ou seja, quando o número é decimal, quando o número é menor do que 0, nesse caso, ou melhor, desculpa, menor do que 1, você tem expoente negativo. Por isso que eu reforço sempre a tese. Expoente negativo não é sinônimo de número negativo. Por exemplo, se você pega lá 10 na menos 6, o que é 10 na menos 6? Abra 10 à sexta é 1 milhão, legal. Então 10 na menos 6 é a divisão de 1 por 1 milhão, legal? Expoente negativo não é sinônimo de número negativo, legal? Só que trabalhar com as potências de 10 é muito fácil, é muito tranquilo. Agora, quando o número não é potência de 10, olha só qual era o desafio. Por exemplo, como que eu vou escrever 2 usando uma potência de 10? Ou até mesmo 3, ou até mesmo 7. Aí complica. Porque vejamos. Olha só. 2 é um número que é maior do que 10 elevado a 0 e menor do que 10 elevado à primeira. Então, o expoente de 2 vai ter que ser algum expoente, olha, esse é o lance, ó, entre 0 e 1. Concorda? É algum expoente entre 0 e 1. E os caras trabalharam, hein? Conseguiram aproximações do tipo 10 elevado a 0,301 é 2. 10 elevado a 0,477 é 3. 10 elevado a 0,845 é 7. Ou seja, eles perceberam que mesmo que o número não fosse uma potência de 10, daria para fazer uma aproximação, ou seja, daria para chegar perto do resultado aí, legal? Bom, e a partir dessa ideia, foram trabalhando, legal? Essas ideias, como eu disse, na forma que a gente conhece, eles são do século ali 16 e 17 e muita gente trabalhou para o desenvolvimento. Esse expoente fracionário aqui, ó, esse expoente decimal, 0,301, 0,477, 0,845, eles chamaram de logaritmo. Ou seja, a ideia do logaritmo é escrever um número, a princípio, com um expoente de base 10, ok? Essa é a ideia, chamar de logaritmo um expoente que a princípio era de base 10. Então a ideia é que o logaritmo de 2 é 0,301. Bom, entenda comigo então que logaritmo é só um nome mais sofisticado que a galera deu para um expoente, legal? Então olha lá, um logaritmo nada mais é do que um expoente. Expoente que pode ser inteiro, um expoente que pode ser fracionário, um expoente que pode ser decimal, legal? Essa é basicamente a ideia do logaritmo, escrever os números como expoentes de uma determinada base, que na maioria das vezes, você viu ali, é a base 10, a base decimal, legal? Muito bem, então vejamos, olha só, você precisa do número que você quer escrever com aquela base, você precisa da base, legal? E precisa do resultado, do x, que é o logaritmo. Legal? Veja se faz sentido para você, ó. A base elevado ao logaritmo é igual ao número original. Repare, ó, 2 elevado a 10 elevado a 0,301 dá 2. Quem é a base? A base é 10. Quem é o número? O número é 2. E quem é o logaritmo? É o 0,301. Legal? Tem algumas restrições que são importantes e têm que ser validadas. Primeira delas, só faz sentido nós escrevermos em ou com esse expoente números maiores que 0. Ou seja, nós não vamos colocar como logaritmando, que é o número que está para ser transformado, números negativos. Legal? E as bases seguem o mesmo princípio da exponencial. Lembra qual que é a base da função exponencial? Maior que 0 e diferente de 1. Então, ó, só serve números positivos e 1 não é bem-vindo como base. Perfeito? Então, essa é a ideia de fazer logaritmo. Então, vamos pensar. Um logaritmo nada mais é do que um expoente quando você tem uma determinada base. Pronto, é um expoente de uma determinada base. Perfeito?
A base muito comum usada é a base decimal. Por isso, quando você estiver escrevendo um logaritmo de um número na base 10, pode ser, e você escreve só, log do número. A base 10 é tão conhecida, que dispensa qualquer tipo de apresentação, legal? Inclusive, calculadoras científicas mostram para nós aqui o logaritmo de base 10. Ó, vou chegar mais pertinho para te mostrar. Ó. Deixa eu ver se consigo. Tecla log, olha lá. Qualquer calculadora científica tem a tecla log. Essa tecla log é a log de base 10. Bacana? Muito bem. Agora, tem uma outra ideia que faz com que o logaritmo tenha severas e muitas aplicações. Como o expoente ele é um número menor do que nós gostaríamos, menor do que o número dado, é só você olhar, ó, o número 2 leva o expoente 0,301. Existe uma ideia associada ao logaritmo que é muito cobrada no Enem, que é o seguinte: a utilidade desse treco chamado logaritmo, e é exatamente o que cai na prova, é que com essa ferramenta você consegue que números grandes se transformem em números pequenos e vice-versa. Se você mudar a base, você consegue fazer que números pequenos se transformem em números grandes. Então, a ideia basicamente do logaritmo é usar esse expoente para fazer uma relação entre números grandes e números pequenos. Por isso, vem tanta utilidade para a coisa. Utilidades em diversos conhecimentos, tá? Na matemática, na química, na geografia, na economia, diversas aplicações para o logaritmo. Sempre pensando nessa ideia de que o número grande, olha só, pode se transformar num número pequeno. Quer ver um exemplo? Ó, bem facinho. Logaritmo de 1 milhão em uma base 10. Legal? Logaritmo de 1 milhão na base 10. Perfeito? Quanto é? Não sei. Vou chamar de x. X é o logaritmo, 10 é a base e 1 milhão é o número grande. Legal? Vamos lá. 10 elevado ao expoente chamado de logaritmo é igual a 1 milhão. Só que 1 milhão é 10 à sexta. Como eu consegui as bases iguais, portanto o x é igual a 6. Então veja, 1 milhão eu posso dizer que é um número grande. Quando você aplica logaritmo, ele se transforma em 6. Então é mais fácil você fazer contas com o 6 do que fazer as contas com 1 milhão. Por isso que tem tanta aplicação do logaritmo. Porque os caras conseguem pegar números que são muito grandes, aplicam o logaritmo para torná-los pequenos. E quando eles se tornam números pequenos, fica muito fácil de operar. Legal? Muito bem. Então essa é a ideia do logaritmo, usar essa ferramenta para transformar números grandes em números pequenos, perfeito? Vou te mostrar mais alguns exemplos, olha só. Quando você pensa então no 2, por exemplo, ele seria um número pequeno. Só que quando você coloca logaritmo, ele se transforma em um número menor ainda, 0,301. E como que faz para desmontar o logaritmo? Fácil, ó. A base elevado ao logaritmo dá o nosso logaritmando. Perfeito? A base elevada a um número pequeno dá um número grande. Essa é a ideia, basicamente. Legal? Então, olha lá, ó. A base A elevado ao logaritmo x nos fornece o logaritmando. Olha um exemplo, ó. Log de 8 na base 2. Como é que eu faço para resolver isso? A base 2 elevado ao logaritmo x dá resultado igual a 8. 2 elevado a x é igual a 8. Só que 8 é 2 ao cubo, então vai dar para cortar e x é igual a 3. Perfeito? Vejamos. Existe uma ideia muito próxima entre a exponencial e o logaritmo, claro, porque o logaritmo é um expoente, missão de pegar grande e transformar pequeno. Um número grande se transformando num expoente pequeno. Isso é log. Por isso, por exemplo, ó, se na parte da potência eu chamo A de base, no logaritmo também, só que é a base do logaritmo. Legal? O resultado na potenciação eu chamo de potência.
No segundo caso, eu chamo de logaritmando, que é o nosso número grande. Legal? X na potenciação é chamado de expoente, já no cálculo do logaritmo ele é chamado de logaritmo. Então, o expoente é logaritmo nesse caso aí, legal? Veja, mais alguns exemplos, ó. Log de 32 na base 0,25. Quanto é isso? Não sei, vou chamar de x. Como que eu faço para resolver? 0,25 elevado a x é igual a 32. Olha lá, 0,25 elevado a x é igual a 32. Só que 0,25 é a divisão de 25 por 100. 25 dividido por 100 dá 1/4. Tá lá. 1/4 eu posso inverter a fração, trocar ela de posição, mudando o sinal do expoente. Ou seja, 2 que estava elevado ao quadrado, como eu inverti, ficou 2 elevado a menos 2. E 32 era 2 elevado à quinta. Bases iguais, ficamos com 2x igual a 5 e o x é igual a menos 5 meios. Perfeito? Outro exemplo envolvendo raiz, ó, esse aqui é mais legal. Veja, log da raiz cúbica de 9 na base raiz de 27 é igual a x. Como que eu faço isso? Ó? Base elevado ao logaritmo dá o logaritmando. Raiz de 27 elevado a x é igual a raiz cúbica de 9. Repare agora. Seguinte, para você verificar comigo como eu faço para resolver esse problema, o fato é que eu tenho 27 como 3 elevado ao cubo. Perfeito? Isso é um fato importante. 27 é 3 elevado ao cubo. E 9 é 3 elevado ao quadrado. Então, a ideia aqui é muito simples. Para tentar facilitar os trabalhos, vamos elevar ao cubo ambos os membros. Assim, quando eu elevo o cubo ambos os membros, eu consigo uma coisa bem legal, que é cortar o cubo com a raiz cúbica. E, inclusive, eu vou ficar agora com 27 elevado a 3x ao quadrado. Legal? Muito bem. Agora pense comigo aqui o seguinte, olha. Eu estou nesse cenário. 27 elevado a 3x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Perfeito? Muito bom. Agora é o seguinte, ó. 9 ao quadrado dá 81. Perfeito? E aí eu tenho 27 elevado a 3x igual a 81. Como 81 é 3 à quarta e 27 é 3 ao cubo, eu vou conseguir as bases iguais e vai ficar 9x igual a 4, x igual a 4 nonos. Legal? Então, mesmo que tenha raízes, operações envolvendo raízes, dá para usar o logaritmo, sempre associado àquela ideia de que o número grande se transforma num número pequeno. Perfeito? Vamos em frente. Olha só. Não é necessariamente só questões de logaritmo do Enem que transformam o número grande em número pequeno. Dá uma olhadinha nessa aqui, ó. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua, em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. E essa menor distância, ó, são 325 mil quilômetros. Pergunta: como eu faço para escrever esse 325 mil quilômetros de uma forma mais enxuta, de uma forma mais compacta? E aí, como eu faço para escrever 325 mil de uma forma menor? Fácil. É só você pensar o seguinte, olha, quando não aparece, a vírgula está na última casa. Então eu posso transferir a vírgula entre o 3 e o 2, de tal forma que fica 3,25. 3,25. Quantos dígitos a vírgula percorreu? São 5 dígitos? Então é 3,25 vezes 10 elevado à quinta quilômetros, resultado que aparece aqui na letra D. Perfeito? Quando se fala em astronomia, é muito importante escrever de uma forma mais enxuta, uma vez que os números, quando se fala em astronomia, são números muito grandes por natureza mesmo. Legal? Vamos continuando? Olha só. Seguinte.
A cor de uma estrela em relação à temperatura, a cor de uma estrela tem relação com a sua temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 kelvins, nos parecem avermelhadas. Já estrelas amarelas como o Sol possuem temperatura em torno de 6.000 kelvins. As mais quentes são brancas ou azuis, porque a temperatura é acima dos 10.000 kelvins. A temperatura apresenta uma classificação espectral e outros dados para estrelas dessas classes. Legal. Pergunta: se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, a ordem de grandeza vai ser quanto? Então, peraí, vamos lá. A temperatura do Sol, ele disse, olha só, as estrelas amarelas como o Sol, tem temperatura em torno de 6.000 kelvins. Legal? Muito bem. Temperaturas que têm 6.000 kelvins, aqui ó, em torno de 6.000 kelvins, são da classe G2. Olha lá. Temperatura em torno de 6.000 kelvins. Perfeito. Ele disse o seguinte, olha, a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol. 5 vezes 5 daria 25. Então, 5 vezes 5.770 dá em torno de 28.000. Olha lá. 28.000. Maravilha. Temperatura em torno de 28.000. Aí eu tenho que considerar a luminosidade. Repare, a luminosidade da temperatura aqui do Sol é 1. Já a luminosidade da outra, né, da temperatura que eu quero, é 2 vezes 10 à quarta. 2 vezes 10 à quarta é 2 vezes o 10.000. E 2 vezes o 10.000 dá quanto? Dá 20.000. 20.000 vezes resultado que aparece aqui na letra A. Legal? Veja que é muito comum eu fazer relação entre número grande e número pequeno. Não é nem sempre obrigado usar logaritmo, mas o logaritmo ele te dá uma relação melhor, tá certo? Vamos continuando. Olha só. Quando se fala no logaritmo, é muito importante você nunca esquecer que ele serve para números grandes se transformar em números pequenos. E para isso, existem algumas propriedades. Essas propriedades vão nos ajudar na hora de fazer as continhas. Primeira propriedade, pensa bem, ó. Se eu estou diante de uma multiplicação de números grandes. Olha, multiplicar dois números grandes, às vezes dá trabalho, não é verdade? Pega dois números de 9 dígitos e vai multiplicar eles, vai dar trabalho. Então a primeira operação que os logaritmos têm, a primeira propriedade, é que uma multiplicação diante do logaritmo se transforma em soma, ou seja, o log de um mais o log do outro. Então, logaritmo é uma operação que transforma a multiplicação em soma. A conta de vezes vira mais. Outra propriedade que ele tem, ó, a divisão, A dividido por B, vira diferença. Então, peraí, a conta de multiplicação vira adição. A divisão, A dividido por B, diante do log, se transforma em diferença. Log de A menos log de B. E a terceira relação é que uma potência de números grandes pode ficar grande para fazer. Então, você transforma uma potência em multiplicação. M vezes o logaritmo de A. Então, vamos lá? Multiplicação dá para separar em uma soma. Divisão dá para transformar em uma diferença. E a potenciação você transforma em multiplicação. Legal? Outra ideia bem importante é a ideia da mudança de base. É muito comum a gente usar calculadoras quando, né, numa questão que não é de prova, mas é comum eles passarem relações que usam calculadora em logaritmo, tá? E a mudança de base, ela é bem interessante, porque, por exemplo, olha, uma calculadora científica, ela tem a base 10 e tem uma outra base chamada de neperiano. Só que se, por exemplo, você quiser calcular o logaritmo de 7 na base 2, ou seja, escrever 7 como 2 elevado a alguma coisa. Bom, seguinte, você não vai conseguir fazer isso na calculadora, nem na calculadora. Então, você vai fazer a chamada mudança de base. A mudança de base refaz o seguinte, olha, você faz o log de 7
dividido pelo log de 2. E vai escolher uma nova base. Então, esse C que você vê aqui, ó, é a nova base. Então, você faz o log de 7 sobre o log de 2 em uma nova base. Se você não colocar nada, vai ficar a base 10, perfeito? Então, a ideia da mudança de base é pegar valores que você não faz ideia naquela base e alterar para uma outra base de acordo com a conveniência do problema. O enunciado vai sugerir alguma nova base para você ou a utilização da base 10, tá certo? As calculadoras científicas, elas trabalham com base 10 e com uma outra base, conhecida como base neperiana. Essa base neperiana, basicamente, chamada de base E, a galera comenta que foi uma homenagem feita ao matemático John Napier e tal, pelas suas contribuições e estudos sobre logaritmos. Não quero desmerecer o trabalho de Napier de forma alguma, mas a base neperiana, na verdade, ela é chamada de base natural. E essa base chamada de natural, ela basicamente modela todo e qualquer problema associado a exponencial e logaritmo. Ou seja, todo problema que envolve expoente, ele na verdade ele está envolvido com a base E, com esse 2,71828. O Éder fala muito na matemática 2, lá de geometria, ele fala muito sobre o π. O π, tudo que tem circunferência tem o π, não é verdade? O π é 3,1415 e tal. Tudo que tem circunferência tem o π, tudo que tem circunferência tem o π. Pois é. Tudo que envolve exponencial, todo fenômeno exponencial, você pode não ver, você pode não usar, mas ele tem o número E associado a ele. O 2,71828 sempre vai aparecer em fenômenos exponenciais. Por isso que é chamado de base natural. É a natureza que mostra esse número, a matemática só interpretou ela, legal? Qualquer problema de exponencial tem o E. Esse E, 2,71828, um número irracional. E o logaritmo de base E é conhecido como LN, logaritmo neperiano ou logaritmo natural aí, legal? Eu vou deixar esse texto como sugestão de leitura para você, ó. Nesse texto tem exatamente a explicação detalhada por que todo fenômeno de base de exponencial tem o E, tá? Tá aqui explicadinho, passo a passo, como se faz para mostrar o E em cada fenômeno aí, legal? Deixo também mais alguns recursos para você ver, mais alguns vídeos para complementar. De repente, alguma coisa que eu disse não ficou clara, ou você quer aprofundar os seus conhecimentos, então assista os vídeos ali também, tá certo? E é claro, eu tenho que separar mais um momento para discutir logaritmo, que é o principal, o conhecer a teoria, conhecer as definições e as propriedades, mas tem um outro momento, que é aplicar. Você vai ser desafiado a resolver questões e vai ter que saber resolver questões lá na hora da prova. E é exatamente o que eu vou fazer na próxima aula. Mostrar mais algumas características e, ó, pegar firme na resolução de questões. Beleza? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Então, daqui a pouquinho eu tô de volta a mais uma aula. Você é meu convidado, tá? Bom estudo a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.